A paz do Senhor Jesus a todos, um bom dia, tudo bem com você? Eu espero que sim. Hoje por aqui tá um dia nublado, meio frio, mas em tudo vamos dar graças ao Senhor, amém? Que você tenha um dia muito abençoado na presença de Deus, que Ele renove suas forças físicas e espirituais, amém? Glórias a Deus. Meus irmãos, para quem está chegando aqui pela primeira vez, eu sou a missionária Andréia Rodrigues. Estou aqui todas as manhãs trazendo uma porção da palavra do Senhor ao seu coração e também todas as noites com a meditação da noite. Que você seja muito bem-vindo ao nosso canal. Não deixe de se inscrever, de compartilhar com seus amigos, de deixar o seu like, porque isso ajuda muito no crescimento do nosso canal. E eu quero aproveitar, né, para agradecer a todos vocês que já se encontram aqui conosco, né, que já são, né, meus inscritos, né, que Deus lhes abençoe poderosamente. E eu quero fazer um pedido a vocês, né, que vocês me ajudem compartilhando os vídeos também com seus amigos, amém? Me ajudem a chegar nos primeiros 1000 inscritos do nosso canal. Eu estou pensando alto, tá, irmãos? Porque ainda não completamos os 600, mas eu já estou falando nos 1000, né? Porque o nosso Deus é assim, né? Ele coloca fé no nosso coração e quando ele nos dá uma missão, ele tem um propósito, né, a ser cumprido. E eu creio nos propósitos do Senhor, né, para minha vida e também para a sua vida, amém? Porque estamos aqui para servir a todos vocês, né, com a palavra do Senhor. Então eu convido você hoje a estar meditando comigo no Salmo de número 42, versículos 1 ao versículo 8. Salmos 42, do 1 ao 8. Peço desculpa pelo barulho, tá, meus irmãos? O vizinho estava saindo aqui, eu não quis interromper. Então vamos lá. Diz assim a palavra do Senhor. Aliás, eu falei errado, né? Eu falei capítulo 1, Salmo 1, né? Não, é Salmo 2, tá? Se eu tiver falado 1, você me perdoa. É Salmo 2, versículos 1 ao 8. Então vamos lá. Fiquei confusa aqui com barulho, né? E acabei me distraindo. Então vamos lá. O reinado do ungido de Deus. Por que se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Ri-se aquele que habita nos céus, o Senhor zomba deles. Na sua ira, a seu tempo, lhes há de falar, e no seu furor os confundirá. Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me, e eu te darei as nações por herança, e as extremidades da terra por tua possessão. Somente até aqui, irmãos, vamos orar ao Senhor. Senhor Deus e Pai, te agradecemos por mais essa oportunidade, e eu lhe peço nessa hora sabedoria do alto, Pai, unção do alto, para que eu possa transmitir a sua palavra conforme a tua vontade. Peço-te também uma bênção especial sobre a vida de cada ouvinte, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, meus irmãos. Glórias a Deus, né, por mais essa oportunidade. Que Deus nos abençoe, né? E é com muita alegria, né, que estou aqui mais uma vez para trazer a bendita palavra do Senhor ao seu coração. Hoje, então, com esse salmo de número 2, né, aqui do salmista, esse não é um salmo de Davi, mas aqui o salmista faz uma reflexão, né? Ele fala consigo mesmo, né? Ele aqui começa a fazer ali, a pensar, né? Por que se enfurecem, né, os gentios e os povos imaginam coisas vãs, né, irmãos? Então eu creio que ele parou ali num dado momento e começou a refletir, né, sobre tudo que vinha acontecendo, né, ali no mundo daquela época, né? Por que as pessoas que não eram servos de Deus agiam daquela forma? Por que se levantavam, né? Conforme a gente viu aqui, os reis da terra se levantam, os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido.
né, ele começou então a fazer essas perguntas para si mesmo, e eu creio que ele foi, né, se perguntando, e ao mesmo tempo, né, Deus foi ali falando ao coração dele, dando-lhe as respostas que ele precisava. E isso, irmãos, traz para nós também o ensinamento, né, de que é bom que às vezes a gente pare e comece a falar, né, conosco mesmo, né, a fazer uma reflexão e ao mesmo tempo vamos falando com Deus, porque temos visto tantas coisas terríveis acontecendo, temos visto claramente, né, o amor esfriando e as pessoas, né, não tendo ali amor ao seu próximo. Quantas tristezas, né, temos visto acontecer nos últimos dias. E isso já estava predito, né, na palavra do Senhor. Inclusive tem passagens bíblicas que falam que não é para a gente, né, se entristecer com isso, não é para a gente ficar turbado, porque isso já estava escrito, né, irmãos, que nos últimos dias, né, tudo isso aconteceria, né, as guerras se multiplicariam, as tragédias, né, da natureza, né, também aumentariam, né, tudo isso é prenúncio, né, da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, de vez em quando a gente tem que parar, assim como esse salmista fez, fazermos uma reflexão e ao mesmo tempo vamos conversando com Deus, né, e pedindo a Deus que renove as esperanças, né, que na nossa vida, que renove a nossa fé, que nos ajude, né, a vencer essas dificuldades, essas tristezas todas, que as coisas, né, que vêm ocorrendo no mundo não venham abalar a nossa fé. É necessário que a gente dê uma freada, né, nessa vida corrida que temos levado, para podermos, né, fazer essa reflexão e ao mesmo tempo recebermos de Deus as respostas que Ele tem para nós, né? Porque quando a gente começa então a falar com Deus, né, o Espírito de Deus vai ali alimentando, né, a nossa alma, trazendo tudo aquilo que a gente precisa ouvir. E aqui, olha, o salmista continuou ali falando, né, e ao mesmo tempo ele ia respondendo. Aqui no versículo 4 ele fala assim: ri-se aquele que habita nos céus, o Senhor zomba deles. Na sua ira, a seu tempo, lhes há de falar, e no seu furor os confundirá. Né? Então, ele quis dizer que os reis da terra faziam aquilo tudo, guerreavam entre si, né? Mas que Deus estava lá no céu vendo tudo e que ria daquela situação toda e que iria chegar o dia, né? E que irá chegar o dia, né, do Senhor, então, na sua ira, vir acertar as contas, né, com essas pessoas que brincam com Deus, que brincam com o seu próximo, né, não respeitam uns aos outros. E aí ele continuou dizendo, no versículo 6, eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Né? Então ele quis dizer, eu, porém, não quero saber o que andam fazendo por aí, não. Eu tenho Deus como meu Senhor. É isso que ele quis dizer aqui, né, irmãos? Então, da mesma forma, somos nós que a gente também fale assim para nós mesmos, para os outros também, né? Que ainda que o mundo aí, olha, fique nessas guerras, fazendo essas coisas todas, o nosso papel é continuar orando, né? Mas não vamos deixar essas coisas nos abalarem, né? Vamos continuar firmes com o nosso Senhor, né? Vamos dizer como esse salmista, eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu monte, sobre o meu santo monte Sião. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei, né? Pede-me e eu te darei as nações por herança e as extremidades da terra por tua possessão. Né? Então ele tomou posse da bênção que é servir ao Senhor, que é ter Deus como seu Pai. Aleluias. Então, ainda que, né, que o mundo desabe, né, como diz o Salmo também, né, deixa eu lembrar aqui qual o Salmo que é, né, ainda que a terra se mude, né, que os montes se derretam, né, contudo eu vou lembrar, tá, irmãos, que agora me fugiu aqui, peraí que eu vou lembrar qual é o Salmo. Então, é o Salmo 46, né? Abri aqui, olha. É isso mesmo, irmã. Hoje tá difícil aqui, né? Mas nós vamos conseguir. Cachorrinho latindo, moto passando, mas nós vamos persistindo aqui. De vez em quando eu tenho que dar uma paradinha. Então, aqui diz, né, no Salmo 46,
Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne, os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam, ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Aleluias, né? Então, meus irmãos, vamos ficar, né, com essa palavra, né, que é importante sim que a gente faça essa reflexão, né, sobre o que anda acontecendo ao nosso redor, mas que ao mesmo tempo a gente fale para nós mesmos e falemos, né, para os outros, falemos principalmente para o nosso Deus, né? Eu continuo com o Senhor, né? Assim como o salmista falou aqui, olha, no versículo 7, no versículo 6. Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte de Sião. Amém? Glória a Deus, você tem o Rei dos Reis aí com você, então não deixe que nada venha te abalar, em nome de Jesus. Para finalizar, eu quero ler para você mais um texto do livro Pão Diário. O título é Fale consigo mesmo. O salmo da leitura de hoje propõe um belo diálogo consigo mesmo. Aliás, o livro de Salmos traz ainda outros exemplos parecidos. Ao deitar-se, reflitam nisso e aquietem-se. Salmo 4:4. E disse comigo mesmo. Salmo 39:1. Todos destacam o bate-papo franco que o salmista teve consigo mesmo. Para quem gosta de conversar e de falar, este é um conselho bíblico que deveria dar prazer em seguir. Quais as vantagens dessa prosa sincera? Tanto a psicologia quanto o aconselhamento bíblico pastoral a apresentam como uma excelente ferramenta para o tratamento da depressão. É como se você saísse de si mesmo e a certa distância começasse a falar com sua alma, seu íntimo. Reconhecer seu estado emocional faz parte da cura. Outra vantagem é que nessa prática bíblica, conforme exemplificado no Salmo, você pode prestar um culto completo a Deus, absolutamente sozinho. Um terceiro benefício, você é capaz de vencer a tendência de ser dominado por suas emoções. E o que falar consigo mesmo? Esse salmo recorda que sua maior necessidade é ter intimidade com Deus. Seu breve momento de sofrimento talvez esteja associado à falta dessa proximidade. Sua vitória pode vir com a retomada dessa comunhão. O texto também aponta que sem isso não há solução. As coisas irão de mal a pior. Mesmo que a lembrança das bênçãos passadas traga dor, o Senhor continua sendo a sua esperança. Sugere ainda por duas vezes que no abatimento é necessário focar na vitória e esperar em Deus, pois Ele é a sua salvação. E fazendo assim, você ainda o louvará. Amém? Você gosta de conversar? Então diga para sua alma falar com Deus. Que Deus abençoe você e sua família, que Deus abençoe a minha e minha família e até hoje à noite, se Deus assim permitir.